minha experiência no cemitério foi marcada por uma história bizarra que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Trabalhava como coveiro e todo início de semana, sem falta, um velho senhor aparecia no mesmo horário. Não importava se chovia ou fazia sol, ele sempre trazia rosas e as colocava no túmulo de sua esposa. Era um visitante regular e bem conhecido por todos que lá trabalhavam, inclusive por mim. Em uma bela segunda-feira, enquanto eu estava fazendo minhas obrigações diárias, vi aquele senhor novamente trocando as rosas como sempre fazia. Decidi me aproximar e me ofereci para ficar com as flores antigas, caso ele quisesse se desfazer delas. Depois que me entregou, seguimos com a conversa normal por cerca de 20 minutos, falando sobre diversos assuntos. Quando chegou a hora dele partir, nos cumprimentamos e então ele foi embora. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, recebi uma nova ordem de serviço para aquela manhã. Fui buscar minhas ferramentas e dali saí para procurar o terreno indicado. Para minha surpresa, era justamente ao lado do túmulo da esposa do Senhor das Rosas. Fiquei intrigado e verifiquei novamente a ordem de serviço, e não tinha dúvidas, era o mesmo homem. Fiquei sentido no momento. Afinal, o vi ali durante anos, e no dia anterior conversamos por um bom tempo, e agora estava cavando sua sepultura. Deixei tudo pronto para o serviço, e mais tarde, naquela manhã, a funerária chegou para enterrá-lo. O responsável pelo funeral era conhecido meu de tantos anos que convivemos ali. Sendo assim, o questionei pelo motivo da pressa para enterrar aquele senhor. Mas percebi que ficou surpreso com a pergunta, já que disse que não havia pressa alguma. Em seguida, lhe expliquei o porquê da pergunta, já que ele esteve aqui ontem colocando rosas no túmulo de sua esposa. O que ouvi em seguida me gelou a espinha. Quando me respondeu que não era possível, pois seu corpo já estava há 3 dias no necrotério. Claro que fiquei assustado e ainda apontei as flores que aquele senhor tinha trazido no dia anterior, e me disse o quanto estava feliz, pois seu primeiro neto tinha acabado de nascer. Meu colega da funerária ficou sem fala por alguns instantes, assim como eu. E nessa hora, uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia que algo sobrenatural havia acontecido, e ainda hoje, quando lembro dessa história, sinto arrepios. A vida no cemitério pode ser cheia de mistérios e experiências inexplicáveis. Tinha 45 anos de idade quando tive minha primeira experiência sobrenatural, trabalhando como coveiro. Trabalho em um grande cemitério da capital e seguia, como de costume, minha rotina normal. Nesse dia, estava com meu colega finalizando a descoberta de uma sepultura, enquanto outra equipe estava guardando os familiares que se despediam para finalizar o outro enterro. Assim que terminei tudo o que tinha que fazer, segui em direção ao outro lado do cemitério para ver se precisava de algum tipo de ajuda. Conforme caminhava por aqueles corredores intermináveis, pude ver uma menina que se escondia atrás de uma lápide, como se quisesse brincar de esconder. Ela olhava para mim, ria e corria em direção à outra. Perguntei a ela o que estava fazendo e onde estavam seus pais, pois ali não era um bom lugar para ficar correndo, já que o terreno era cheio de lápides e poderia acabar caindo e se machucando a qualquer momento. Ela me respondeu que estava com seus pais, mas que ele estava muito triste, apontando para uma das sepulturas ao fundo, e que ela também ficava triste quando via seu pai e sua mãe chorando, por isso ela se afastou. Logo percebi que se tratava da outra família que meus amigos estavam sepultando. Para tentar distraí-la, lembrei que há pouco tempo minha filha tinha colocado um ursinho de pelúcia pequeno no chaveiro da minha chave de casa. Então, eu o retirei do bolso, soltei das minhas chaves e dei a ela, dizendo que poderia brincar com ele enquanto seus pais se despediam do familiar, mas que ela tinha que voltar ao lado deles, porque se eles a perdessem, ficariam muito preocupados. Ela ficou muito feliz com o pequeno presente e, em seguida, correu em direção aonde seus pais estavam. Nessa hora, decidi seguir para a administração para tomar um café e aguardar até que aquela última família se fosse. Depois de um tempo, já estava sentado próximo à saída,
quando vi os últimos familiares daquele último sepultamento do dia começarem a passar pelo portão. Eram por volta de 7 a 10 pessoas, se não me engano. Imediatamente, algo me chamou a atenção, a garotinha não estava com eles. Olhei por todos os lados, mas não havia em lugar nenhum. E assim que vi todos subindo em seus carros e partindo, logo tive uma sensação muito estranha, como nunca tinha sentido em toda a minha vida trabalhando ali. Mas parte de mim não queria acreditar que poderia ser o que eu estava pensando. Sendo assim, segui em direção ao túmulo do qual acabavam de se despedir. E, assim que me aproximei, me deparei com o que eu já suspeitava. Fui tomado por um frio no estômago intenso. Na grande cruz de mármore em cima daquele túmulo, estava um porta-retratos com a imagem da garotinha que eu tinha visto alguns minutos atrás, brincando entre as lápides. E sobre a pilha de terra fresca, estava o pequeno ursinho de pelúcia que havia lhe dado de presente. Nunca tinha sentido tamanha tristeza naquele lugar. Lutei por semanas contra o que eu havia vivenciado durante aquele dia e carreguei isso comigo até hoje. Foi então que decidi dividir minha história com vocês. Depois daquele dia, nunca mais a vi ou ouvi. Talvez quando seus pais se despediram, ela tenha entendido o que realmente aconteceu. Em 20 de outubro de 1975, um homem chamado Daniel chegou ao cemitério onde eu trabalhava. Ele possuía a documentação necessária e também um pedido formal da exumação do corpo de seu irmão, que já tinha falecido há exatamente uns 10 anos. Logo após sua chegada, o responsável me pediu para que eu acompanhasse aquele homem até o túmulo do seu irmão e que desenterrasse o caixão do mesmo. Em toda a minha vida, enterrei centenas de pessoas que nem me lembro mais, mas foram tantas que até perdi a conta. Mas desenterrar, essa foi minha primeira vez, e o que veio a seguir foi a história mais estranha que já escutei em toda a minha vida. Segui com aquele homem até o local onde seu irmão descansava, e ele não abriu a boca para falar uma palavra sequer. Ele estava visivelmente nervoso e apertava com força um papel que segurava em suas mãos. Enquanto tirava a terra de cima daquele caixão, aquele homem andava de um lado para o outro sem parar, e seu nervosismo só aumentou quando finalmente alcançamos o caixão de seu irmão. Para o horror e surpresa de todos que estavam ali presentes, assim que abrimos seu caixão, ele estava completamente vazio, sem nenhum sinal sequer que já tenha sido ocupado um dia. Nesse momento, o homem que antes só estava nervoso ficou muito confuso e também assustado. Foi aí que eu vi a história mais estranha de toda a minha vida. Ele ficou ali sentado por alguns minutos, olhando para aquele caixão vazio, ainda em silêncio. De repente, levantou seu braço, me entregando aquele papel amassado que segurava em sua mão, e me disse que aquilo era o motivo dele estar fazendo tudo isso. Assim que terminei de ler, fiquei tão confuso quanto ele. A carta, segundo ele, era de seu irmão, que ao que acreditava, estava morto e enterrado. Mas a carta foi entregue a ele no mês passado, e ele jurava que aquela era a caligrafia de seu irmão. O conteúdo era perturbador. Seu irmão dizia naquele pedaço de papel que durante muito tempo estava em uma clínica para doentes mentais. E que há algum tempo tinha iniciado uma nova terapia e estava tendo um bom resultado, mas que logo iria visitá-lo. Mas não citou o lugar na carta, apenas assinou com seu nome no final. De início, achou que fosse uma brincadeira de muito mau gosto de alguém próximo a ele, mas mesmo assim ligou em todas as clínicas do estado e nenhuma delas tinha ouvido falar do seu irmão. O homem ficou por dias e semanas olhando pela janela de sua casa, esperando por qualquer sinal de seu irmão. Com o passar dos dias, sua inquietação crescia. Ele se questionava se tudo não passava de um terrível engano ou se havia algo sobrenatural por trás de tudo aquilo. Não tinha mais certeza do que pensar. Então, numa noite, enquanto estava sentado em sua sala, ele ouviu um barulho vindo do andar de cima. Assustado que tivesse alguém entrando em sua casa, seu coração acelerou, mas mesmo assim subiu as escadas, e com cuidado, se dirigiu ao quarto de hóspedes, e encontrou a janela aberta. Enquanto uma brisa gelada entrava,
Fechou a janela imediatamente e olhou para todos os cantos do quarto, mas não encontrou ninguém lá. Mas quando estava saindo, pôde ver claramente, pelo canto dos olhos, a imagem refletida do seu irmão no espelho. Segundo ele, ficou completamente em choque com o que viu e, assim que virou seus olhos em direção de onde a imagem se refletia, não encontrou ninguém. O que quer que fosse aquilo, havia desaparecido. Por fim, não sabia se era seu irmão naquele dia que tinha ido lhe visitar, ou apenas sua mente lhe pregando peças. E cheio de dúvidas, ele tomou a decisão drástica de desenterrá-lo. Depois de me contar tudo isso, não soube o que lhe dizer em seguida. Pois acredito que fiquei tão chocado quanto ele com o que eu tinha acabado de ouvir, principalmente pelo fato do seu irmão realmente não estar enterrado ali. Não ouvi mais nada a respeito desse ocorrido depois disso, e não sei qual foi o fim dessa história, mas de todos os meus anos enterrando pessoas aqui, essa sem dúvida foi a experiência mais estranha que passei estando ali. Sem dúvida, a história mais assustadora que presenciei em todo esse tempo como coveiro, foi no início da minha carreira, em 1973. O cemitério em que trabalhava é um dos maiores e também considerado um dos mais antigos da capital. Muitas coisas estranhas aconteceram ali ao longo dos anos, mas uma em questão me tirou o sono durante muito tempo. Havia uma antiga família na cidade, também muito conhecida, principalmente pela temida matriarca, que era famosa pelo apelido que recebeu de Viúva Negra. Nome que ganhou após enterrar seu terceiro marido e herdar por direito sua terceira herança dentro de poucos anos. Enfim, havia chegado seu dia e, até onde eu vi rumores, ela tinha deixado uma lista com seus últimos pedidos às suas filhas, inclusive um deles seria ser enterrada com todas as suas joias. E é claro, sendo filhas de quem eram, jamais iriam se desfazer de joia alguma para que ficassem abaixo da terra. No dia do enterro, tinha terminado de abrir a cova e aguardava próximo para que todos os familiares pudessem se despedir. 3 filhas daquela senhora estavam inconsoláveis naquele momento, mas a mais velha estava em silêncio e não derrubou uma lágrima sequer, pelo que pude reparar. Foi então que vi claramente o espírito daquela senhora se desprendendo do seu caixão. Levei um susto muito grande e olhei para todos que estavam ali, na esperança de que alguém mais estivesse vendo a mesma coisa que eu, mas todos continuavam inertes. Sua dor quase me fez gritar, mas ela parecia ter me reparado, talvez pelo nervosismo que, a essa altura, já era evidente. Foi quando nossos olhares se cruzaram e vi quando ela levantou seus dedos e os levou até a boca, como um gesto de silêncio, que a princípio eu não entendi, já que estava congelado no lugar. Ela seguiu em direção às suas filhas, passou direto pelas 3 até chegar à mais velha e, quando ficou ao seu lado, fez um movimento com as mãos em volta do seu corpo e, por último, tocou sua cabeça. E tudo isso não levou mais que segundos. Em seguida, se jogou em sua cova e sumiu. Eu fiquei sem expressão, sem voz. Só me lembrei de respirar quando me faltou o ar. Aquilo era algo que fugia da realidade, e a princípio, não entendi nada do que tinha visto, mas meses depois entendi perfeitamente. Passaram-se 2 meses daquele ocorrido, e seguia com a rotina habitual. Abri a cova que haviam me pedido naquele dia, e para minha surpresa, parecia que estava vendo tudo igual novamente. Já que vi toda aquela mesma família enquanto se aproximava, mas logo percebi que estava faltando um membro. Sim, era a irmã mais velha, a mesma que aquele espírito havia tocado. Ela estava morta, pálida em seu caixão. Estive cuidando de um cemitério por quase 35 anos, e de tudo que eu já vi lá. Uma coisa que mais me lembro através de todos esses anos, foi ter que enterrar um grande amigo meu, algo que nunca tinha me acontecido. No máximo, algum conhecido, mas amigo mesmo, esse foi o primeiro. Estudamos juntos no 1º grau, mas quando passamos para o 2º, ele começou a ficar diferente, mexendo com drogas e acabou fazendo as escolhas erradas. Com o passar dos anos, nos víamos cada vez menos, mas ele tinha uma grande consideração por mim,
mesmo que naquela época estivéssemos em lados diferentes da vida. E, infelizmente, como era de se esperar, acabou sendo pego e morto enquanto praticava seus atos. A maior parte de seus parentes nem foi se despedir, apenas os mais próximos mesmo, e ficou claro que também não era muito querido por seus familiares. Tinha-se passado cerca de 6 meses, talvez, quando passei em frente ao seu túmulo e ficou evidente para mim que ninguém tinha vindo visitar desde seu enterro. Seu túmulo estava completamente abandonado, sem nenhum vestígio de que alguém tivesse voltado ali. Me senti triste por ele, por mais que tenha escolhido o caminho errado. Tivemos bons momentos na época de escola. No dia seguinte, decidi voltar lá e limpar todo o seu túmulo. Lembro de estar quente, então, além das minhas ferramentas, levei minha garrafa de água. Tirei todo o mato de cima e dei uma boa varrida na poeira, e assim que terminei, fui para minha sala almoçar. E foi aí que me lembrei que acabei esquecendo meu copo de água lá. Enchi e acabei não tomando. Bom, eu almocei e voltei para pegar minha garrafa e o copo de água que ficou por lá. E, para minha surpresa, o copo que estava quase cheio agora estava completamente vazio. E assim começou. Não sei como explicar, mas todos os dias, no final da tarde, eu levava um copo de água para aquele túmulo, e ao voltar no dia seguinte, o copo estava vazio. Várias vezes fiquei lá esperando para ver como a água desaparecia, mas quando ficava por lá, nada acontecia. Era somente quando eu não estava olhando que ele bebia. Tudo isso poderia parecer algum tipo de coincidência estranha ou algo assim, mas alguns meses depois de mostrar esse fenômeno para vários colegas, algo inesperado aconteceu. Se eu não me engano, tinha completado 1 ano que ele estava por lá. Eu estava sentado debaixo de uma árvore, descansando um pouco depois do meu almoço. Foi quando vi uma mulher se aproximar, e para minha surpresa, perguntou se eu sabia onde ficava o túmulo de meu amigo, me dizendo seu nome. Fiquei curioso e perguntei se ela era sua familiar, e ela então me disse que era sua filha, e que queria visitar o túmulo do seu pai. Em seguida, levei ela até lá, e quando viu que o túmulo estava limpo, ela me agradeceu por isso. Contei brevemente que éramos amigos de escola, e então a deixei sozinha, e voltei para a entrada do cemitério. Cerca de 30 minutos depois, vi quando ela saiu enxugando as lágrimas dos olhos com um lenço. Não estou muito certo do que aconteceu ou do que a levou a visitar a sepultura de seu pai, mas suponho que ela tenha ido apenas dizer que o perdoava ou algo do tipo. Suspeito disso porque naquele final de tarde, levei como sempre um copo de água para o meu amigo, mas ao retornar na manhã seguinte, o copo ainda estava cheio, e depois disso nunca mais voltou a esvaziar. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio e considerar se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.